Amém, gente? Vamos começar então? Sem muita demora, abre a sua Bíblia comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, no verso de número 24. Amém? Mateus 14, 24. Essa foi uma palavra que eu usei na igreja essa semana e que Deus usou muito essa palavra para conversar comigo. E eu senti de estar compartilhando ela numa live. Amém? Mateus, capítulo 14, versículo 24. Amém? E a palavra de Deus vai dizer assim para nós. E o barco já estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Amém? Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração breve comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, neste momento, Senhor, estamos aqui nesta noite para falar do Teu poder e da Tua majestade. Papai querido, que a partir deste momento todo homem caia por terra, toda a carne seja diminuída e que somente o Teu nome seja visto neste lugar, nesta hora. Senhor, que eu seja apenas um canal de bênção nessa noite, que o Senhor me use da maneira que o Senhor bem entender, Papai querido, e que nessa noite todos possam ser impactados e tocados pelo Teu poder, pela Tua glória e pelo Teu amor. Papai querido, dessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós temos de ouvir do Senhor nesta noite, Pai. No nome de Jesus. Eu queria pedir para você compartilhar a live com seus amigos, tá bom? Esta é uma passagem que eu acredito que todo mundo já leu pelo menos uma vez na sua vida. A passagem que Jesus anda sobre as águas. Passagem bem famosa, mas eu quero te convidar a ter uma nova interpretação dessa passagem, a entender essa passagem de uma maneira diferente nessa noite, de uma forma extraordinária nessa noite. A Bíblia vai nos dizer que depois de um momento de oração, depois do momento que Jesus multiplica os peixes pela primeira vez e os pães, ele dá uma ordem aos discípulos: eu vou ficar mais um pouco. Vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado. E a Bíblia diz que os discípulos obedeceram e entraram no barco e foram seguir a ordem de Jesus, foram atravessar para o outro lado. E que de repente, durante essa travessia, a Bíblia nos diz que uma tempestade se inicia. E aí nós entramos no versículo 24 e o barco já estava no meio do mar, açoitado pela tempestade, e o vento era contrário. O vento soprava contra o barco. Sabe, meu querido, muitas vezes na nossa vida nós passamos momentos que nós nos encontramos no meio do mar. Nós nos encontramos em mar aberto e o vento começa a soprar e a tempestade vem. E nós achamos que não tem mais solução, que o nosso barco vai afundar, que a nossa vida vai ir por água abaixo, que Jesus se esqueceu de nós. E aí vem um detalhe muito interessante do versículo. O versículo vai nos dizer que o vento soprava ao contrário. Sabe, muitas vezes nós planejamos algo para a nossa vida, nós nos programamos para fazer algo em nossa vida e o vento parece que sopra ao contrário. E parece que tudo acontece para os nossos sonhos não se concretizarem, para os nossos sonhos não darem certo. Parece que está tudo cooperando para nós falharmos.
Sabe, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, porque os discípulos eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus: entrem no barco e atravessem para o outro lado. E mesmo obedecendo essa ordem de Jesus, eles se encontram no meio de uma tempestade. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos buscando a presença de Deus, nós estamos clamando Jesus, e nosso barco mesmo assim passa por uma tempestade. Sabe, acredito eu que naquele momento os discípulos começaram a comentar entre eles: mas nós estamos obedecendo a voz de Deus, nós estamos obedecendo o que Jesus nos ordenou, e mesmo assim estamos enfrentando essa tempestade. Mesmo assim estamos passando por esse problema, mesmo assim o nosso barco vai afundar. Mesmo estando obedecendo a voz de Jesus, está tudo acontecendo ao contrário do que nós planejamos. Está tudo se encaminhando para a nossa vida não dar certo, para os nossos sonhos não se concretizarem, para não conseguirmos fazer aquela faculdade que nós desejamos, para não conseguirmos aquele emprego dos nossos sonhos. Parece que está tudo soprando ao contrário. Os discípulos se encontraram nessa situação em que parecia que o barco ia afundar, que o vento já começou a soprar ao contrário, e tudo aquilo que eles haviam planejado de atravessar e encontrar o mestre do outro lado não ia acontecer, que não ia dar certo, que eles iam perecer naquele momento. Sabe, mas no meio daquela tempestade, a Bíblia fala que lá adiante eles avistam um homem, e que esse homem está caminhando sobre as águas no meio da tempestade. Um homem que anda sobre as águas durante a tempestade. E a Bíblia diz que a primeira reação dos discípulos é sentirem medo e não reconhecerem Jesus, porque a Bíblia diz que eles confundem aquele homem com um fantasma. Sabe, meu querido, Jesus, não importa o que nós pensamos, não importa o que nós achamos, Jesus, Ele está na tempestade conosco. A grande questão é que nós não conseguimos reconhecer Jesus na tempestade. A tempestade, ela cega os nossos olhos. Ela nos impede de ver que Jesus está ali. E nós confundimos Jesus com outras coisas, assim como os discípulos fizeram ao confundirem Jesus com um fantasma. Porque a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Lucas que Judas, para trair Jesus, teve seus olhos cegados pelo inimigo. E muitas vezes durante a tempestade, o diabo ele cega os nossos olhos e nós não avistamos o Mestre. Mas a partir do momento, meu querido, que nós conseguimos ver Jesus, é o momento que a história muda, porque Jesus gosta de pessoas que no meio dos problemas enxergam a solução. Você deve se perguntar agora, mas como assim? Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Samuel. Samuel, você vai até a casa de um homem chamado Jessé, porque dentre os filhos deste homem eu escolhi o novo rei de Israel. Um homem de Samuel segundo o meu coração. E a Bíblia fala que Samuel então obedece à voz de Deus e se direciona até aquela casa. E que chegando lá, Jessé começa a passar por Samuel os seus filhos, e o coração de Samuel até é enganado, porque a Bíblia vai dizer que ele esperava que o rei fosse o filho mais velho, um homem de boa aparência, com boa pinta, um homem com físico de soldado. Mas Deus, meu querido, Deus não enxerga a aparência, Deus enxerga o coração. Então aquele homem Jessé chama seu último filho, o filho mais novo, o filho que se chamava Davi, o filho que estava lá no campo, cuidando das ovelhas malhadas de seu pai. O único filho que naquele momento estava fazendo algo muito importante, trabalhando. Porque, meu querido, nós precisamos fazer a nossa parte para Deus agir. Então, Deus chama
Jessé chama aquele garoto e Deus fala para Samuel: Samuel, é esse. Pode ungir ele, que esse garoto é o novo rei de Israel. E aí muitas vezes a história nos leva a pensar que logo depois que Davi recebe a assunção, assume a sua postura de rei, logo tudo começa a dar certo para ele, mas a Bíblia vai nos dizer que não é assim, que Davi não começa o seu reinado imediatamente, porque havia um rei no trono, o rei se chamava Saul. Então Davi é convocado ao acampamento do rei Saul, e quando ele chega naquele lugar, há um gigante afrontando o povo de Deus. E Davi se vê numa situação sem saída, porque ninguém quer enfrentar o gigante, ninguém quer honrar o nome de Deus, todos estão deixando aquele homem difamar o nome de Deus. E Davi fala: não, isso não pode acontecer. Eu vou lá, eu luto com esse gigante. Então Davi diz ao rei Saul: Saul, eu vou enfrentar esse gigante. E Saul, com alguma resistência, aceita a proposta e envia Davi. E é nesse momento que chega o grande mistério dessa passagem, porque Davi, no meio daquela adversidade, onde todos enxergavam um gigante contra Davi, Davi enxergava Deus contra Golias. Porque a Bíblia vai nos dizer que Davi diz para aquele homem: eu venho até você em nome do Senhor dos Exércitos. Aonde todo mundo enxergava um problema, Davi viu a Deus. Davi viu a solução e Deus usou aquela adversidade, aquele gigante na vida de Davi, para colocá-lo próximo ao rei. Para que Davi pudesse aprender a lutar, para que Davi pudesse aprender a governar e então se tornar um dos reis mais influentes de Israel. Quer ver um outro exemplo para você? A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que uma multidão cercava Jesus e que todos estavam se aproximando dele, empurrando, pressionando a Jesus. Para muitas pessoas aquela multidão, se visse aquela multidão, iria pensar: tem muita gente, eu não vou chegar até Jesus. Mas aonde para todos havia um problema, para aquela mulher havia uma solução. Tem muita gente aqui, dá para eu me esconder e chegar até Jesus. E aquela mulher então, usando a multidão para se esconder, se aproxima de Jesus e recebe a sua cura. E Jesus diz: alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude, porque alguém recebeu a cura. Aonde todo mundo enxergava um problema, aquela mulher viu a solução. Ela viu Jesus. Nós temos um exemplo disso na vida do próprio apóstolo Pedro. A Bíblia vai nos dizer que Pedro havia pescado a noite inteira e não apanhou nada. Então, quando o sol amanheceu de manhã, ele estava na beira da praia, lavando as suas redes para guardar elas e voltar para casa. E Jesus está naquela mesma praia pregando. E então Jesus diz para Pedro: Pedro, tem muita gente aqui. Eu preciso me afastar para poder pregar para todo mundo. E eu quero usar o seu barco, Pedro. Eu quero usar o teu barco para pregar a minha mensagem. E Pedro aceita, fala: vamos lá, Jesus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus sobe no barco de Pedro. E Pedro se afasta um pouco da margem. E Jesus prega a sua mensagem. E aí vem o detalhe mais interessante, mais incrível da passagem. Se naquela noite Pedro tivesse pescado alguma coisa, se naquela noite Pedro tivesse apanhado alguma coisa, o barco dele não estaria disponível para Jesus. Sabe, meu querido, muitas vezes, se Deus nos entregar aquilo que nós estamos pedindo hoje, a nossa vida deixa de estar disponível para Ele pregar. Nosso barco deixa de estar livre para Ele usar da maneira que Ele quer. E o fato de Pedro não ter pescado nada naquela noite fez com que Jesus pudesse usar a vida dele, o barco dele, para pregar a mensagem para uma multidão. Muitas vezes o problema que você está enfrentando nesse momento, o problema que você está passando nessa hora, é Jesus usando a sua vida para pregar a mensagem dele.
Então a Bíblia fala que Jesus usa o barco de Pedro e que Jesus prega, e no final da pregação Jesus diz para Pedro: Pedro, pega a sua rede e lança de novo ao mar. A Bíblia fala que Pedro questiona Jesus. Muito provavelmente Pedro deve ter pensado com ele: ó, Jesus, eu estava nesse mesmo lugar e eu pesquei a noite toda, a madrugada inteira, e não peguei nada. E até onde eu sei, Jesus, o pescador sou eu, o Senhor é carpinteiro. Mas aí então Pedro, ele tem um lapso. Ele lembra: mas espera aí, esse é o cara que João Batista disse que era o Messias, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então vamos fazer um teste. E Pedro diz para Jesus: ok, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Opa, desculpa, deu uma pausada, eu voltei. E Pedro diz para Jesus: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Aonde todos enxergavam um problema, aonde todos enxergariam uma adversidade, Pedro enxergou Jesus. Eu vou aproveitar que o Messias está no meu barco e vou lançar as redes. E a Bíblia fala que então as redes de Pedro sobem cheias de uma maneira que o barco quase afunda. E Pedro tem que dar um sinal para o outro barco que está na praia, o barco onde está João, e diz: vem me ajudar a tirar os peixes, porque a rede está cheia, meu querido. A hora que Deus usar a tua vida, quem está na praia, os teus familiares, os teus parentes são abençoados também. Compartilham da tua bênção. E então, a hora que Pedro vê aquelas redes, a hora que os barcos estão lotados, primeira reação de Pedro: se afasta de mim, Jesus, eu não sou digno de estar na tua presença. Jesus diz: Pedro, onde todo mundo enxergou um problema, você viu a Deus. Você hoje, Pedro, não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens, você é um ganhador de alma. Esse mesmo Pedro é o rapaz que escuta da boca de Jesus: Pedro, o que você ligar na terra será ligado nos céus. Porque aonde todos enxergaram um problema, uma tempestade, aquele homem viu Jesus, viu a solução dos seus problemas. Então nós voltamos para a passagem que nós lemos hoje, que no meio daquela tempestade, Jesus andando sobre as águas, quando todos enxergaram um problema, um homem de novo tenta enxergar a solução: Pedro. E ele diz: se você é Jesus mesmo, eu vou me atirar sobre essas águas e eu vou andar sobre elas também. E Jesus diz: vem, pode vir, caminha sobre as águas. E a Bíblia fala que Pedro, sem pensar duas vezes, se atira nas águas e começa a andar sobre as águas. Eu quero que nesse momento você imagine essa cena comigo. Pedro está olhando para Jesus, em direção de Jesus, e começa a caminhar sobre o mar no meio da tempestade, caminhando na direção de Jesus. E a Bíblia fala que de repente Pedro olha para o lado e Pedro se dá conta da tempestade, e Pedro percebe o que ele está fazendo, caminhando sobre as águas no meio de uma tempestade. E a Bíblia fala que seu coração se enche de medo e que Pedro começa a afundar. Sabe qual que é o nosso mal, querido? Nosso defeito como pessoas é parar de olhar para Jesus e olhar para a tempestade. Achar que a tempestade na nossa vida é maior do que o nosso Jesus. Nós temos outro exemplo disso com os próprios discípulos. Outra passagem que eles estão em um barco e a Bíblia fala que dessa vez Jesus está no fundo do barco dormindo. E que de repente de novo uma tempestade vem sobre aquele barco. E então eles dizem: o nosso barco vai afundar. Nós vamos morrer. Então eles vão até Jesus, que está no fundo do barco, e dizem: mestre, perceba agora o poder da palavra. O nosso barco vai afundar. É aí que está o mistério dessa passagem. Os discípulos não acordam Jesus e pedem ajuda de imediato. Os discípulos acordam Jesus e já profetizam a sua derrota. Eles acordam Jesus dizendo: mestre, o nosso barco vai afundar.
O nosso mal, meu querido, é declarar a nossa derrota antes da hora. Eu preciso te contar algo muito legal. No que depender de Jesus, você não vai vencer. Você já venceu, porque Ele declarou: vocês são mais do que vencedores. Então Jesus acorda naquele momento e fala: vocês assistiram os milagres, vocês assistiram as curas, vocês assistiram coxos andarem, cegos enxergarem, pães e peixes serem multiplicados, e acham que essa tempestade vai afundar vocês. E Jesus vai até a frente do barco e ordena: cala-te, vento, aquieta-te, mar. E tudo volta ao normal. Meu querido, declare a vitória na tua vida. Não declare derrota, porque o Deus que você serve é o Deus de vitórias. E que não te dê um espírito de covardia, mas te dê um espírito de ousadia. E não sou eu que digo isso, é a palavra dele, é a Bíblia. Então Pedro, voltando para a nossa passagem, começa a afundar. Porque ele olhou o tamanho da tempestade e não o tamanho do Jesus dele, não o tamanho do Deus dele. E ele começa a afundar. E imagino eu que no momento de desespero Pedro devia pensar: eu vou morrer, é o meu fim, não tem solução para mim. E de repente Pedro vê uma mão vindo até ele, e essa mão o agarra e puxa ele para cima. Era a mão de Jesus. Meu querido, tudo pode parecer estar contra você. Tudo pode parecer que é o seu fim, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Mas quando você menos esperar, a mão de Deus te puxa para cima. A mão de Deus te faz emergir. A mão de Deus te traz para a superfície, porque a Bíblia diz lá em Pedro que Jesus vai estar conosco. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13:5: nunca os deixarei, jamais os desampararei. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês o Consolador, que vai permanecer com vocês até a consumação dos séculos. Sabe, meu querido, pode parecer que não, mas Jesus, o Espírito Santo, está com você a todo tempo. Ele nunca te deixou, nem sequer por um momento. E no momento que você menos esperar, a mão dele vai te puxar para cima. Então, quando Jesus puxa Pedro para a superfície, Jesus diz uma frase para Pedro: homem de pouca fé. Sabe por que Jesus diz isso para Pedro? Jesus está querendo dizer para ele: você acreditou mais nos seus problemas, você acreditou mais na tempestade, mais no vento que soprava contra você do que em mim. Só que eu estou aqui, e não é hoje que você afunda, não é hoje que você morre. Hoje é o dia de você voltar para a superfície. Sabe, meu querido, a Bíblia vai nos dizer que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós damos ordem aos montes e eles obedecem. A partir da hora que você entender que Jesus é maior que a sua tempestade, é o momento da vitória. É o momento de ser puxado para cima. É o momento de entender o que Ele tem preparado para você. Porque a Bíblia vai dizer que Deus dá ordem aos anjos para te guardar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele morreu na cruz. E com ele, a Bíblia vai afirmar que ele levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas, os nossos pecados e as nossas iniquidades. Então por que você declara que você tem isso? Se Jesus morreu na cruz para levar a sua doença, por que você está declarando que essa doença é mais forte que você? Se Jesus morreu na cruz para levar o seu problema, por que você está declarando que essa crise financeira vai te vencer? Se Jesus, o próprio Jesus, declarou que você é mais do que vencedor, por que você deixa o diabo te dizer o contrário? Por que você deixa o diabo te convencer do contrário?
É momento de atitude. Essa crise é o momento de mostrarmos postura. É o momento de olharmos para Jesus e não para a tempestade. É o momento de buscarmos um mestre, porque quando menos esperarmos, a mão dele vai nos puxar. Quando menos esperarmos, ele vai acalmar a tempestade. E vai chegar o tempo da bonança em nossa vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 29, se eu não me engano, vai nos dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para você começar a entender esse versículo, eu quero que você entenda que você é uma igreja. Querendo ou não, você é uma igreja. Então Jesus está falando: quem tem ouvidos, ouça o que o meu Espírito está dizendo. E o meu Espírito está dizendo que é tempo de atitude, que é tempo de mudança, que é tempo de transformação. Sabe, a Bíblia vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem pela manhã. E sabe o que mais vem pela manhã? O sol. E sabe por que Jesus então vai dizer que a alegria vem pela manhã? Porque pela manhã vem o sol. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o nosso sol. O sol é uma estrela, e a Bíblia vai chamar Jesus de a resplandecente estrela da manhã. Porque, meu querido, o seu choro pode ter durado até agora, mas nesse momento a resplandecente estrela da manhã nasce na tua vida. O sol da justiça, o Jesus nasce na tua vida. E é um momento de vitória. É o momento dele te puxar para cima. É o momento dele te mostrar quem ele é. É o momento dele operar milagres na tua vida. É o momento de a sua bênção alcançar os seus familiares, os seus amigos, assim como a pescaria de Pedro alcançou a João, que estava com seu barco na beira da praia. É um momento de mudança. É o momento de você esquecer a tempestade e olhar para Jesus. Nesse momento, meu querido, eu vou te convidar a fechar os olhos comigo. Nós vamos fazer uma última oração nessa noite. Vamos encerrar a mensagem dessa noite. E eu tenho certeza que você vai receber a sua bênção. Que você vai receber o seu milagre. Amém? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, estamos aqui nessa noite e compartilhamos da Tua palavra, compartilhamos do Teu amor e da Tua sabedoria. Senhor, a partir deste momento nós te pedimos um coração novo. Nós te pedimos um coração que não olha para a tempestade, mas que olha para o Senhor. Nós te pedimos um coração que não tenha espaço para o medo. Um coração, Senhor, voltado a Ti. Nós te pedimos, Senhor, na nossa vida, o nascer da resplandecente estrela da manhã, do sol da justiça. Nós profetizamos nessa oração sobre a nossa vida um tempo de mudança, um tempo de transformação. Neste momento nós repreendemos toda a tempestade. Nós ordenamos no nome de Jesus: cala-te vento, aquieta-te mar. Nós colocamos por terra toda a obra do diabo, toda a obra do inimigo contra as nossas vidas, tudo aquilo que veio para nos destruir, que veio para nos derrubar. Nós colocamos por terra, porque não pode prevalecer contra o teu povo, contra os teus servos. Que nesta noite o Senhor derrame, Senhor, assim como o profeta Eliseu pediu, a porção dobrada sobre as nossas vidas. Que tudo que nós vivemos até hoje seja pouco comparado do que nós vamos viver a partir desta noite, a partir deste momento. Senhor, que a nossa bênção, que o nosso milagre possa também alcançar as outras pessoas. E que o nosso barco, assim como o de Pedro, sempre esteja disponível para o Senhor. Desde já, Senhor, como o Senhor nos deu, Papai querido, a oportunidade, Senhor, de estar aqui, nós te pedimos que o Senhor nos dê uma noite abençoada de sono. Que este domingo que vai entrar seja um domingo abençoado. Seja um domingo, Senhor, santificado a Ti. Que o Senhor esteja conosco, Papai querido, na segunda-feira que vai entrar também, nos guardando aonde quer que nós vamos, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém, meus queridos. Nesse momento,
eu vou dar alguns recados. E enquanto eu estou dando os recados, se você tem algum pedido de oração, eu queria que você me enviasse nos comentários agora. Porque a partir de segunda-feira eu vou estar indo no monte. E eu vou estar levando esses pedidos no monte e vou estar orando por eles. Então, se você tem algum pedido de oração específico, alguma barreira na sua vida que você quer que seja derrubada, que caia por terra, mande seu pedido de oração nos comentários. Você tem o tempo em que eu dou os recados para estar fazendo isso, amém? Meu querido, eu queria te convidar amanhã, domingo, na igreja do Ministério Pedra Angular, que fica ali próximo ao novo Atacadão, no Atacadão da Zona Norte, de frente ao condomínio Tarrafo Vila Sol. Nós vamos estar tendo 2 cultos, o culto da manhã, a partir das 9 horas, e o culto da noite, a partir das 7h30. Meu querido, tenha certeza que o Espírito Santo vai falar com você lá. Então eu queria te convidar para estar comparecendo lá, para estar nos fazendo uma visita. Nós estamos seguindo as medidas de segurança, o distanciamento, o álcool em gel. Fique sossegado. Então eu queria te convidar para estar indo lá adorar a Deus conosco. Eu queria que você compartilhasse essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Com o máximo, compartilha no teu Facebook, coloca o link no teu WhatsApp. Compartilha para que a mensagem de Deus ela possa alcançar as multidões e a mensagem, o ID de Deus possa ser cumprido. Queria te pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube, David Henrique. Queria te avisar que segunda-feira, na madrugada de segunda para terça, eu vou estar realizando outra live. Só que essa live ela vai acontecer comigo no monte. Amém? Então eu queria te convidar para estar participando desta live no mesmo horário. Amém? Eu já queria te agradecer a você que ficou comigo até agora, a você que partilhou dessa mensagem de Deus comigo, e dizer que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua vida. E se você não conseguiu deixar o seu pedido de oração enquanto eu dei os recados, pode ir deixando ele depois também, porque a live vai permanecer no meu Facebook. Vai deixando nos comentários o seu pedido de oração, você que assistiu depois, que nós vamos estar orando para você durante essa semana. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu querido. Amém. Glória a Deus.